Se alguém tivesse me dito quando eu tinha 14 anos que a costura mudaria minha vida, eu provavelmente não acreditaria. Porque a verdade é que eu comecei por curiosidade. No quintal da casa onde eu morava de aluguel com minha família, né, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tinha uma costureira. Ela trabalhava fazendo calças plásticas e eu ficava observando aquela máquina funcionando. E aquilo me chamava muita atenção. Parecia difícil, parecia desafiador. E talvez tenha sido exatamente isso que despertou meu interesse. Eu achava que seria fácil, né? Achava que bastava olhar para aprender. Mas no dia que sentei na máquina, pela primeira vez, levei um susto enorme. A máquina acelerou, eu me assustei. Soltei ali a peça, com susto, eu soltei a peça e esqueci de tirar o pé do pedal. E quando eu percebi, gente, a máquina estava costurando a peça toda assim, sozinha. Naquele momento foi desesperador. Mas eu não desisti, aprendendo aos poucos, pegando prática, errando muito, né, por sinal. Tentando novamente, aí aprendi, ali peguei prática com as calças plásticas, né, peguei prática na máquina, porque eu já comecei na máquina industrial, tá, gente, só pra deixar bem claro pra vocês, eu já iniciei com a máquina industrial, tá, nunca tinha sentado numa máquina, aliás, minto, eu sentei na máquina uma vez, que eu lembro que a minha mãe tinha, né, uma maquininha, a minha mãe nunca costurou, tá, só pra deixar bem detalhado aqui, a minha mãe nunca costurou, mas eu, por curiosidade, minha mãe tinha aquelas maquininhas pretas, não sei se vocês lembram, aquelas maquininhas pretas que tinha que fazer assim com o pé, pra ela poder costurar. Então eu sentei nessa máquina, mas foi bem antes dos 14 anos. Sentei, vi ela abrir, que ela saía de dentro de um balcãozinho assim, eu abri ela. Aí sentei na máquina e costurei. E me assustei com a máquina já, né? Aí fiquei tentando tirar o pano, que a minha mãe tinha saído, então eu sentei naquele momento ali que ela tinha saído. Eu tentando tirar o pano da máquina e o pano não saía. Aí fechei a máquina rapidinho com o pano, com tudo, e o que aconteceu? Depois que eu aprendi a costurar, que eu fui saber o porquê que aquele pano não saía. Não saía porque a agulha estava abaixada, segurando o tecido. E eu nem sabia, vocês viram, nem sabia que tinha que levantar a agulha para poder o pano sair da máquina. Bom, enfim. Aí eu peguei prática ali, depois que eu aprendi com as calças plásticas, peguei prática na máquina, aprendi a costurar mais ali reto, né? Fui trabalhar em outras coisas, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Daí eu lembro que meu primeiro emprego depois das calças plásticas foi trabalhar com ajustes de vestidos de noivas, sabe? Elas iam lá vestir o vestido, davam um ajustinho ali, eu ajudava, na verdade eu só auxiliava, né? Eu era auxiliar da costureira principal, que eu ajudava ela com os ajustes de vestidos de noivas. Depois dos vestidos eu passei a trabalhar nas empresas, né? Trabalhei como costureira em empresas grandes. Depois eu fui trabalhar, aí passei a trabalhar em casa, eu comprei uma máquina, né? Passei a trabalhar em casa, só que aí eu trabalhava para as empresas. As empresas me traziam lotes ali de 200, 300 peças e eu fazia na minha casa. E só que eu trabalhava muito, gente, muito. Tinha noite, assim, que eu ia dormir 2 horas da manhã para poder entregar o serviço para as empresas, tá? Trabalhava muito. Trabalhava eu e minha irmã na época. Tinha dia que a gente ia dormir 1 hora da manhã, eu já acordava às 4 para dar conta do serviço para poder entregar. Então era muito trabalhado, tá? E para ganhar centavos, tá? Mas mesmo assim dava para sobreviver. Como eu ganhava pouco, ainda fazia roupas sob medidas para complementar ali o dinheirinho, né? O dinheiro pro final do mês pagar as contas. Então eu fazia de tudo. E talvez você se identifique com isso. Porque muitas costureiras passam anos fazendo isso. Mas existe esse problema, né, gente? Quando a gente faz de tudo, a gente trabalha muito. E na maioria das vezes ganha pouco, ali só para pagar as contas mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu conseguia sobreviver. Mas sobreviver não era o que eu queria. Eu queria crescer, eu queria ter mais qualidade de vida. Eu queria sentir que todo aquele meu esforço estava construindo alguma coisa. E foi aí que os jalecos apareceram na minha vida. A minha irmã, ela fez pedagogia, né? Começou a trabalhar em creches, né? Educação infantil. E nisso, as colegas dela descobriram que eu costurava. Aí uma professora fez um pedido, eu fiz esse pedido, entreguei pra ela, tudo certinho. Aí dessa professora, ela já mostrou pra outra, aí outra fez o pedido, e aí outra fez o pedido, e mais outra, e mais... E sem perceber, eu comecei a entrar em um nicho que eu nunca tinha planejado. Foi tudo assim, muito natural. Eu não estava procurando trabalhar nesse lixo, no lixo de jalecos. Foram os jalecos que me encontraram. E conforme as encomendas aumentaram, eu comecei a perceber algo muito importante. Que ali existia uma oportunidade. Com o tempo, os pedidos cresceram. Vieram mais professoras. E depois, expandi esse nicho de jalecos. Aí foram para os profissionais da saúde, da alimentação, restaurantes, saúde, estética, restaurantes. E aos poucos eu fui construindo uma especialização. Mas não foi fácil, gente, porque eu não era modelista, eu não tinha moldes. Ali no início, muitas vezes eu fiz pelas medidas das clientes.
ou eu utilizava os jalecos delas como referência. Mas hoje é muito mais simples. Nós temos os moldes em PDF, temos ferramentas que facilitam muito na costura, isto é, nós temos muito mais recursos. Mas quando eu comecei era tentativa, erro e persistência. Hoje eu trabalho de casa, faço os meus horários, posso almoçar com a minha família, posso fazer a minha academia, posso tomar um cafezinho quando eu tenho vontade, porque eu amo café, eu bebo café toda hora, e trabalhando fora já não dá, né? Posso descansar mais cedo, e não porque eu descobri uma fórmula mágica, mas porque eu encontrei uma especialização. E foi isso que mudou a minha forma de enxergar a costura. Por isso eu decidi criar o método Jalecos Lucrativos. Porque eu acredito que muitas mulheres não precisam trabalhar mais, elas precisam encontrar uma direção. Se você trabalha com costura, ou sonha em começar, me conta aqui nos comentários. Você já encontrou a sua especialidade ou ainda está tentando descobrir qual caminho a seguir?